precisamos ouvir a tua voz. Amém. Querido, os discípulos perguntam a Jesus quais os sinais do fim do mundo. E é interessante que Jesus não vai falar guerras, rumores de guerra, ele vai falar mais para frente, mas Jesus chama eles e diz: tomem cuidado, para que ninguém engane vocês, porque vão surgir muitos que virão em meu nome, mas que não são de fato a verdade de Deus. Olha o que Jesus está dizendo: tenham cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos virão em nome de Deus, em nome de Jesus, dizendo: eu tenho uma mensagem de Jesus, eu sou de Jesus, mas não são. E aí, no versículo 12 ele diz o quê? E por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor das pessoas se esfriará. Então, o que Jesus está dizendo é que no final dos tempos, duas coisas vai prevalecer: a falsificação da palavra de Deus. Pessoas vão usar essa Bíblia, vão dizer versículos que estão nessa Bíblia, mas vão mentir para você, vão trazer uma mensagem que não salva, pelo contrário, vai lhe enganar. E como é que eu sei, Marlon, que aquela pessoa está usando a Bíblia e pregando errado? Se eu conhecer a palavra. Não existe outra forma. Eu vou orar e Deus vai mostrar. Não é assim que acontece. Vou jejuar e Deus vai dizer quem é de Deus e quem não é. Não é assim que acontece. Eu só entendo que alguém está falando errado, usando a Bíblia, se eu conheço a Bíblia. Se eu não conheço a verdade, nunca vou saber o que é mentira. Se uma pessoa nunca pegou numa nota e alguém dá uma nota falsa a ela, ela não vai saber se é verdadeiro ou falso. Ela nunca pegou numa nota. Ela não sabe nem qual é a verdadeira, imagina a falsa. Para aquela pessoa, aquilo é dinheiro, verdadeiro. E aí? Ou nós tomamos uma atitude de conhecer a verdade de Deus, ou nós vamos ser enganados por muitos que vão usar a Bíblia. E um outro sinal do fim dos tempos é a frieza espiritual. O que é isso? As pessoas vão começar a amar mais o pecado do que a Deus. O mundo vai começar a entrar na igreja. Quando eu digo o mundo entrando na igreja, não é roupa, é a forma de você falar, é a forma de você viver a vida. Vai ser uma vida mundana, não vai ser uma vida que glorifica a Deus, porque a Bíblia diz que nós fomos ressuscitados em Cristo para dar novidade de vida. Então, durante 4 domingos, a partir de hoje, nós vamos trabalhar só o primeiro sinal que Jesus diz: falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos. E eu vou ensinar a verdade de Deus a vocês, para que quando amanhã alguém venha com a Bíblia tentar iludir você, tentar fazer você acreditar na mentira, você diga: não, a Bíblia não diz isso. Você saiba defender a sua fé. E hoje nós vamos falar de um erro, porque um lema principal dessa igreja é ser fiel e relevante. O que é ser fiel? É ser fiel à Bíblia. E o que é ser relevante? É essa igreja fazer algo para que a sociedade seja abençoada. E eu estudando, eu identifiquei 4 heresias que tem na barra. 4 erros, e se você acreditar em um deles, você vai para o inferno. E essas pessoas vão usar a Bíblia para pregar esses 4 erros. E se você depositar sua fé em um deles, você não será salvo. Então hoje nós vamos aprender o primeiro deles, que é chamado de arianismo. Então vamos lá, o que é isso? Preste atenção. Um homem chamado Ário nasceu em 270 depois de Cristo, ou seja, muito distante da nossa época. Nós estamos em 2024. Ele nasceu em 270, ou seja, mais de 1.700 anos atrás.
Esse homem, quem era ele? Ele era um presbítero da igreja. Ele era um dirigente da igreja. Ele era um bispo da igreja na época, lá em Alexandria, no Egito. E ele, estudando a Bíblia, ele vai criar alguns ensinamentos errados. Porque toda heresia e todo falso ensino vem da Bíblia. Não porque a Bíblia ensina errado, mas as pessoas interpretam errado. E aí criam falsos ensinos. Por isso nós temos que tomar cuidado quando lê a Bíblia. E quando for pregar, quando for ensinar alguém. Para saber se de fato estamos ensinando a verdade ou a interpretação errada nossa. Esse homem não era mau. Ele não era mau, ele era um mau caráter. Ele era um homem de Deus. O objetivo dele era ensinar a verdade ao povo. Só que ele lê na Bíblia e interpretou errado. E começou a ensinar um falso ensino. Então pessoas boas, honestas, querendo ensinar a verdade, podem tropeçar em um erro e começar a ensinar uma mentira. Então observe que ele não ensinou a mentira por maldade. Não, eu vou pegar a Bíblia e vou iludir as pessoas. Não foi esse o intuito dele. Ele queria interpretar a Bíblia corretamente e passar para as pessoas. Só que ele interpretou errado e não quis receber repreensão dos outros que tentaram dizer a ele: Ário, você está errado. Ário, não é assim que a Bíblia ensina. E ele trancou o coração dele e disse: não, vou ficar com esse ensino. E aí ele se perdeu e fez muitas pessoas que acreditavam no ensino dele também se perder. E aí o que acontece? Quais eram as ideias dele? Ele acreditava que Jesus não era Deus. Jesus foi criado por Deus. Essa é a primeira coisa que Ário acreditava. Lendo a Bíblia, ele leu alguns textos e disse: eu concluí que Jesus não é Deus. Jesus foi a primeira criação de Deus. Antes de Deus criar o mundo, antes de Deus criar os anjos, antes de Deus criar as estrelas, Deus criou Jesus. Então Jesus é a primeira criação de Deus. Foi isso que Ário disse. Foi isso que ele começou a ensinar as pessoas que estavam próximas dele. E aí o que é que ele dizia? Porque a Bíblia fala que Jesus é o primogênito. Aí ele pegou essa palavra primogênito e disse: primogênito significa aquele que veio primeiro. Então, a Bíblia, segundo ele, está dizendo que Jesus foi o primeiro a ser criado por Deus, porque ele é o primogênito. E se você for olhar, primogênito é o primeiro mesmo. Por exemplo, lá em minha casa eu tenho 2 irmãos. Quem é o primogênito do meu pai? Eu. Porque eu fui o primeiro filho. Eu fui o primeiro. Eu sou o primogênito. Mas Ário pegou só essa palavra, primogênito, e disse: está vendo aí? Jesus é o primeiro da criação. Ele foi criado por Deus. Segundo ensino de Ário, Jesus foi o primeiro e ele, juntamente com Deus, criou as outras coisas. Então, quem criou o universo? Ário disse: Deus e Jesus. Quem foi que criou as estrelas, as galáxias, o ser humano, os animais? Ário vai dizer: Deus e Jesus. Porque Deus criou Jesus primeiro e chamou Jesus para ajudar ele na criação. Então Ário não negava que Jesus é o Criador. Ário não negava que Jesus criou o universo. Mas ele dizia: Jesus também foi criado. Então antes do universo veio Jesus. Então só existia Deus. Deus criou Jesus e chamou Jesus e disse: agora vamos criar o universo, vamos criar as pessoas, vamos criar as outras coisas. E aí Ário diz: a palavra unigênito, que foi o texto que o Arquíleo aqui neste, Deus enviou seu filho, né? Unigênito. Ele pegou a palavra unigênito e disse: unigênito quer dizer aquele que foi criado
diretamente por Deus. Então, quem foi criado diretamente por Deus? O anjo ou Jesus? Ari respondeu: Jesus. O anjo foi criado por Deus e por Jesus. O anjo não foi criado diretamente por Deus, porque Jesus auxiliou Deus na criação do anjo. Então, resumindo tudo, o que é que Ari dizia que estava de errado, Marlon? Que Jesus não é Deus, e que Jesus foi criado por Deus. Essa era o ensino errado de Ari. Ele negava que Jesus era Deus. E aí o que acontece? Lá em Alexandria tinha outro bispo chamado Atanásio. E esse bispo de Alexandria, no Egito, chamado Atanásio, chamou Ari para um debate. Ele disse: Ari, você está errado. Porque Ari dizia que Jesus é o Salvador. Ari dizia que Jesus poderia ser adorado, mesmo sem ser Deus. E aí Atanásio chegou e disse: como é que Jesus pode ser adorado? Se a Bíblia diz que nós devemos adorar só a Deus. Como é que você explica isso, Ari? Você está dizendo que Jesus não é Deus, mas ao mesmo tempo você diz que nós devemos adorar Jesus? Como pode isso? Se o próprio Deus disse: não adorarás outros deuses diante de mim, só a mim. E aí Atanásio começou a repreender Ari e dizer: você está errado. Se Jesus não é Deus e nós adoramos a Jesus, nós estamos entrando na idolatria. Porque nós estamos adorando outra pessoa que não é Deus. E isso é idolatria. E idolatria é pecado. Então olha só a confusão na mente de Ari. Jesus não é Deus, mas nós podemos adorar Jesus. Jesus não é Deus, mas Ele é Salvador. Aí Atanásio chama ele de novo e diz: como é que uma criatura pode salvar outra criatura? Só Deus pode salvar. E se Jesus não é Deus, como Ele pode ser nosso Salvador? Como Ele pode nos salvar se Ele é apenas uma criatura de Deus igual a nós? Você está entendendo? Então Ari criou uma teologia sem lógica. Então eu quero que você guarde isso nesse início. Que se Jesus não é Deus, Ele não pode nos salvar e nós não podemos adorar Ele. Mas Ari dizia: nós podemos adorar e Ele é o nosso Salvador. E aí Atanásio quebra Ari e diz: você está errado. E aí começa a briga. Quem está certo? Atanásio ou Ari? Os dois estão na igreja, os dois são presbíteros da igreja, da mesma cidade, da mesma região. E agora? É a mesma coisa na Barra. Vamos trazer para a Barra. Vamos dizer que dois pastores da Barra estão discutindo sobre se Jesus é Deus ou se Jesus não é. E as pessoas que estão ouvindo esse debate estão em confusão. Quem está certo? Foi o que aconteceu lá. Eles dois viviam em Alexandria, na mesma cidade. E um defendia que Jesus era Deus, e o outro defendia que Jesus não era. E a cidade ficou perturbada. E agora? Em quem acreditar? Os dois são bispos. Os dois têm autoridade. Os dois conhecem de Bíblia. E agora eu vou seguir quem? Quem você seguiria? Qual o certo a seguir? O certo a seguir é a Bíblia. Não é seguir fulano e nem ciclano. Ah, fulano tem mais ano de igreja, eu vou seguir ele. Ah, mas o outro tem mais conhecimento. Não, eu vou ouvir o que eles estão dizendo, vou ler a Bíblia, e é a Bíblia que vai dizer quem está certo e quem está errado. E é por isso que muitas pessoas vão ser enganadas. Sabe por quê? Vão seguir fulano porque tem 10, 20 anos na igreja, e o outro só tem 2. Isso não vale de nada. Isso não é parâmetro. O parâmetro é a Escritura. Não é eu que digo que está errado na Bíblia, é a Bíblia que diz que está errado na minha vida. E aí, o que é que vai acontecer? O imperador reúne um concílio. Bom, já que nós temos 2 bispos brigando, eu vou chamar 250 bispos agora, 250 da região inteira do meu império.
dos lugares mais distantes do império, e vou reunir eles em uma sala, e eles vão ler Bíblia e vão ver quem é que está certo e quem é que está errado nesse debate, se é Ario ou é Atanásio. E aí reuniu, imagina aí, 250 pastores, trazendo para o nosso dia, pastor da Barra, pastor de Paulo Afonso, pastor de São Paulo, pastor de Belo Horizonte, tudo dividido no mesmo lugar. Para quê? Debater um assunto só: Jesus é Deus ou Jesus não é? Foi isso que aconteceu. O imperador queria que Ario ganhasse, mas não foi isso que aconteceu. Então 250 aproximadamente pastores, bispos se reuniram naquele lugar. Na onde? Em Niceia, que hoje não é mais Niceia, hoje é Turquia. Então se reuniram ali no ano 325. E aí, o que é que aconteceu depois desse debate? Está pensando que o debate durou um dia, 2 dias? Durou vários dias. E chegaram a uma conclusão: Ario estava errado, Atanásio estava certo. E os ensinamentos de Ario foram considerados pela igreja da época heresia. E quem cresce naqueles ensinamentos seria considerado hereges. E o que é isso, Marlon? Pessoas que não são cristãs, e se continuar acreditando nisso, vão para o inferno. Ario foi combatido, seus livros foram queimados, para não disseminar as suas heresias, mas chegou. Você lembra que ano disse que Ario começou? Ele nasceu em 270. Nós estamos em 2024, né? Os ensinos de Ario continuam vivos. E está na Barra. Pessoas na Barra que estão dentro de igrejas, infelizmente, foram seduzidos pelos ensinos de Ario. Ario morreu, mas os seus ensinos falsos chegaram até 2024. Chegaram até um lugar nosso, Barra do Tarraxinha. E se essas pessoas continuarem crendo nisso, elas não vão ser salvas. Por quê? Estão crendo em um Cristo falso. E um Cristo falso não pode nos salvar. Então vamos lá, irmãos. Agora nós vamos entrar nos versículos da Bíblia. Até só um pouco de história para a gente entender. Quem mais segue hoje não tem essa igreja na Barra, certo? Mas eles estão aqui de vez em quando. Quem mais segue os ensinos de Ario fielmente são os testemunhos de Jeová. Aquele povo que aparece de dupla, uma maletinha, sombrinho, batendo de porta em porta, oferecendo estudo bíblico a vocês. Eles são chamados testemunhos de Jeová. Eles são os que seguem mais fielmente as doutrinas dos ensinamentos de Ario. Mas não são só eles. Nós não temos essa igreja na Barra, mas nós temos pessoas dentro de outras igrejas que creem exatamente como eles, como Ario. E antes de prosseguir, eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. O que eu vou ensinar aqui não é para você ter ódio da pessoa que crê nisso. Porque se a gente criar ódio por eles, nós não estamos vivendo o Evangelho. Quando Atanásio combateu Ario, Atanásio não estava com ódio dele. Atanásio queria trazer para a verdade. É bem verdade que teve um lá que deu um soco na cara dele de Ario. Está virado e deu logo um soco. Mas não é isso o nosso objetivo. É olhar para essas pessoas com um olhar de misericórdia e dizer: Senhor, traz ela de volta para a verdade. Me use para tentar trazer luz a ela, para que ela possa compreender que ela está indo num caminho perigoso. Esse é o sentimento que deve estar no nosso coração depois da mensagem de hoje. O sentimento de: poxa, meu irmão está indo para o inferno e pensando que vai para o céu. O que eu posso fazer para mudar isso? O que eu posso fazer para trazer de volta para a verdade? Infelizmente, Ario não quis se voltar para a verdade. Continuou com o coração duro, acreditando nos seus falsos ensinos. Infelizmente, nós não vamos poder trazer todos para a verdade, mas pelo menos sejamos capazes de tentar trazer o máximo de pessoas que a gente puder. E aí, eu pensei que esse ensino era tranquilo, mas Deus me levava no passado, quando eu tinha ali 2 anos na igreja. Hoje eu tenho 15 anos na igreja.
Eu tinha dois. E um homem do Testemunho de Jeová, um amigo meu, ele me chamou, mostrou o site do Testemunho de Jeová. E ele mostrou várias bases bíblicas, mostrando que Jesus não era Deus. E eu confesso, irmão, eu não tenho nenhuma base para combater ele. E aí Deus me lembrava disso, sabe para quê? Para me dizer, filho, o importante não é quem vai ganhar o debate. O importante é em quem você tem crido. Eu só tenho 2 anos na igreja. Eu não sabia quase nada de Bíblia. E eu perdi o debate para aquele homem. Mas eu não deixei de crer que Jesus era Deus. Eu olhei para ele e disse, eu não tenho argumento contra o que você está me mostrando. Mas eu creio que Jesus é Deus. Hoje, se ele viesse, eu teria argumento para debater com ele. Mas o importante não é quem vence o debate. Não é quem sai vitorioso diante das pessoas. O importante é em quem você tem crido. Se você crê que Jesus é Deus, você será salvo. Se você não crê que Jesus é Deus, você será condenado. Então, ainda que você não tenha argumentos, seja um novo convertido, sabe muita coisa de Bíblia, e alguém chega tentando dizer para você que Jesus não é Deus, diga, olha, eu não tenho argumento, eu vou estudar mais um pouco, mas eu continuo crendo que Jesus é Deus. Ele é o Deus Salvador da humanidade. E aí, querido, eu pensei que esse ensino estava só entre algumas pessoas crentes, entre aspas, dentro da igreja. Mas eu estava conversando com uma pessoa não evangélica esse dia. E ele olhou para mim e disse, rapaz, apareceu um Testemunho de Jeová lá em casa. E me ofereceram um estudo bíblico. E eu disse, tá certo, pode ser. E eles ensinaram muita coisa. Pensa, rapaz, um povo conhecedor da palavra. Tudo que eles falam mostra na Bíblia. E eles me ensinaram que Jesus não é Deus. É interessante, viu? Jesus é o Filho de Deus, a criação de Deus, mas ele não é Deus. Ou seja, uma pessoa que não está na igreja foi seduzida pelo Testemunho de Jeová. Aí sabe o que é que eu pensei? Esse foi um que falou comigo. E será que não tem outros na barra que foram influenciados por ele? E nós não sabemos. Por quê? Eles vêm aí, vão de casa em casa, passam o dia todo, trazem até comida, disseminando, Jesus não é Deus, Jesus é apenas uma criatura. E aí estão alcançando um monte de vidas. E nós temos feito com o quê? Com a verdade que nós temos. Então esse ensino é mais perigoso do que eu imaginava. Nós não podemos nem dizer quantas pessoas na barra creem que Jesus não é Deus. Nós não sabemos. Talvez tenham 20, 30, 40, 50. Talvez a maioria nem esteja na igreja evangélica, esteja lá fora ainda. Mas eles estão levando os ensinos falsos. E nós o que temos feito o ensino verdadeiro. Então é muito perigoso. E realmente o que o rapaz me disse é verdade. Tudo que eles falam, ele mostra na Bíblia. Só que está errado, mas ele mostra. Então vamos lá. A Bíblia, agora vamos ver o que a Bíblia diz. Já vimos o que Ariano diz. Recapitulando, Ariano disse que Jesus não é Deus. Jesus foi criado por Deus, é a primeira da sua criação. E Jesus, juntamente com Deus, criou todo o universo. Por isso ele é o Salvador do mundo e ele deve ser adorado pela igreja do Senhor. Esse é o ensinamento de Ariano. Mas vamos lá, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jesus é uma única pessoa. Mas só que na pessoa de Jesus tem duas naturezas. A natureza humana, ele é homem, e a natureza divina, ele é Deus. Então, Jesus é 100% Deus, 100% homem. Plenamente Deus, plenamente homem. Esse é o ensino. Duas naturezas inseparáveis, porque não se separam, em uma única pessoa. Só Jesus é dessa forma. Eu só tenho uma natureza, você também só tem uma. Qual é? A humana. Deus, o Pai, só tem uma natureza, qual é? A divina. Deus, o Pai, é o que encarnou. Mas Jesus é o único ser no universo que tem duas naturezas. Ele é Deus e ele é homem. Quem é Jesus? O Deus homem, o Deus encarnado. Esse é Jesus que a Bíblia apresenta. Ele é Deus. Então vamos lá. Tem outra coisa. Não era a que dizia, mas os testemunhos de Jeová aprimoraram. Eles dizem que lá no
céu, antes de Jesus descer na terra, Jesus era o arcanjo Miguel. Quando Jesus ressuscitou e foi de volta para o céu, hoje ele não é chamado mais de Jesus, ele é chamado de arcanjo Miguel, lá no céu. Mas isso também é um erro. Vamos lá. Vamos mostrar alguns versículos na Bíblia que provam que Jesus é Deus. Para que isso, Marlon? Quando você estiver com uma pessoa que diz que Jesus não é Deus, você saiba defender a sua fé. Porque, irmão, não é brincando que a gente defende a fé, é mostrando na Bíblia. Então, abra sua Bíblia em João, capítulo 1. O livro que mais mostra que Jesus é Deus é João. Nós vamos ler pelo menos uns 4 versículos, só em João. E lembrando que eu não vou mostrar todos os versículos na Bíblia que mostram que Jesus é Deus, que não daria tempo. Então, eu selecionei os mais claros para a gente entender. João, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14. João, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Para aí. O Verbo estava com quem? Deus. Com Deus. E o Verbo era quem? Deus. Deus. Olha o que o texto está dizendo. Deus e o Verbo é a mesma pessoa? Não. O Verbo está com Deus, mas o Verbo é Deus. Então o Pai não é o mesmo que o Filho. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho. Só que o Filho é chamado na Bíblia de quem? O Verbo é o quê? Deus. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Mas quem é esse Verbo? Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo tomou a forma humana e habitou entre nós. Quem foi que desceu do céu com uma forma humana e habitou entre nós? Jesus. O texto está falando de quem? Jesus. Agora troque o Verbo por Jesus. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus, e Jesus, tomando forma humana, habitou entre nós. A Bíblia está dizendo sim ou não? Jesus é Deus? Sim. João 5. João capítulo 5. Vamos ler a partir do 16 até o 18. João 5, 16 ao 18. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se o quê? Igual a Deus. Igual a Deus. Por que os judeus queriam matar Jesus? Porque Jesus fazia-se igual a Deus. Então era uma blasfêmia para os judeus Jesus fazer-se igual a Deus. Por isso os judeus queriam matar Jesus. Por quê? Você está dizendo que é filho de Deus, e com isso você está dizendo que é igual a Deus. Por isso nós queremos lhe apedrejar. O texto está dizendo que Jesus é Deus, sim ou não? Sim, ele está fazendo-se igual a Deus. O que é igual? Ele não está dizendo. Jesus está fazendo-se parecido. Eu sou parecido com meu pai, mas não sou igual ao meu pai. Parecido é uma coisa, igual é outra. O texto está dizendo que Jesus se fez igual. Igual é tudo igual. Personalidade igual, nariz igual, tudo igual. Então Jesus estava trazendo ira para aquele povo, os religiosos. Por quê? Porque Jesus se fazia igual a Deus. Ainda em João, capítulo 8. João capítulo 8. Nós vamos ler o versículo
58 e 59. João 8, 58 e 59. Não vamos ler do 56. João 8, 56 a 59. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram as pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio dele, e assim retirou. Esse texto precisa de uma explicação. Vou explicar. Olha só. Jesus disse: Abraão, que existiu muitos anos antes de Jesus nascer, no ventre de Maria, Abraão exultou e me veio. É saber que os fariseus disseram: tu não tem nem 50 anos de idade, como é que tu viu Abraão? Sabe o que Jesus disse? Antes que Abraão existisse, eu sou. Essa palavra eu sou vai aparecer várias vezes em João. E toda vez que ela aparecer, eu sou, está mostrando que Jesus é Deus. Eu vou mostrar neste tanto por quê. Quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, o que é que eles fizeram, os fariseus? Os líderes. O que é que eles fizeram no versículo 59? Eles fizeram o quê? Pegaram pedras para matar. Mas só porque ele disse eu sou? Por que eu vou matar Jesus? Só porque ele disse antes que Abraão existisse, eu sou, vou matar ele por isso? Não, você matar uma pessoa por isso? Mas tinha um significado. Quem foi o primeiro a dizer eu sou? Êxodo, capítulo 3, segundo livro da Bíblia. Vamos entender por que eles queriam matar Jesus. Êxodo, capítulo 3. A Bíblia, irmão, ela interpreta ela mesma. Êxodo 3. Êxodo 3, nós vamos ler a partir do versículo 11. Então Moisés disse a Deus. Moisés está falando com quem? Deus, não é Jesus. Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhe disserem: o Deus de vossos pais enviou a vós, e eles me disserem: qual é o nome deles? O que eu direi? Versículo 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, enviou a vós. Moisés pergunta a Deus. Quando os filhos de Israel perguntaram qual é o nome do Deus que enviou você, o que é que eu vou dizer a ele? Moisés queria saber o nome de Deus. E o que é que Deus disse? Eu sou. Esse é o meu nome. Eu sou, me enviou. Diga a eles isso. Eu sou, me enviou. Qual é o nome de Deus? Eu sou o que sou. Isso mostra o nome da eternidade. Mostra que não tem início nem fim. Agora vamos lá de novo para Jesus. Tu não tem nem 50 anos, como é que tu viu Abraão? Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus usa o mesmo nome de Deus. Eu sou. Jesus está dizendo as palavras: eu sou Deus. Porque Deus tem vários nomes na Bíblia, mas o eu sou só pertence a Ele. É o nome pessoal. Por exemplo, nós temos João Carlos. João Carlos tem vários apelidos, mas o nome dele mesmo é o quê? João Carlos. É igual a Deus. Deus tem vários nomes: Elohim, meu pastor e tantos outros nomes, El Shaddai. Mas o nome pessoal de Deus é o eu sou. Então Jesus, agora você entende por que eles pegaram pedra para matar Jesus? Jesus estava dizendo que era Deus. Toda vez que aparecer no Novo Testamento, principalmente em João, Jesus falando: eu sou o pão da vida, Ele está dizendo: eu sou Deus.
Ele está usando a expressão eu sou, a mesma que Deus usou a Moisés. Eu sou, enviou você. Está entendendo? Por isso que João é o livro que mais apresenta a evidência que Jesus é Deus, porque só foi em João que Jesus usa mais a expressão eu sou. João 20, 28. Vamos ler outro de João aqui. João capítulo 20, versículo 28. Passagem bem conhecida. João 20, 28. Diz assim. João 20, 28. Tomé respondeu e disse: Senhor meu, e o quê? Vamos ler antes, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Vamos ler antes. Vamos ler aqui a partir do versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse: Se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do lado, de maneira nenhuma eu vou crer. E 8 dias depois estavam outra vez seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio dele e disse: Paz seja convosco. Depois disso, disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. A quem Tomé está chamando de Deus meu? Jesus. Jesus chega, Tomé não está. Aí Tomé diz: Eu creio nada, vocês estão falando é besteira, Jesus veio aqui nada. Se eu não botar o dedo nos cravos que penduraram a sua mão, não botar o dedo do lado, eu não vou crer. E aí quando Jesus aparece, Jesus disse: Aqui Tomé, bota o dedo. Não seja incrédulo. E aí Tomé se prostra e diz: Senhor meu e Deus meu. Ele chama Jesus de Deus. Jesus é Deus encarnado que nos salvou. João 10. João 10. João capítulo 10, nós vamos ler do 25 ao 33. João 10, 25 ao 33. João capítulo 10, versículo 25 ao 33 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das minhas mãos de meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Novamente os judeus estão pegando pedras, mas por que será? Versículo 32, respondeu Jesus: Tenho-vos mostrado muitas boas obras procedentes de meu Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? E os judeus responderam dizendo: Não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Olha só, Jesus disse: Eu e meu Pai somos um. Aí eles começam a pegar pedra, para quê? Para matar Jesus. Aí Jesus faz uma pergunta: De todas as obras que eu tenho feito, por qual delas vocês querem me matar? E ele diz: Por nenhuma boa obra que você tem feito, mas porque você, sendo um homem, quer ser igual a Deus. Jesus ofendeu eles, porque Jesus estava dizendo: Eu e o Pai somos um. Eu sou Deus. Quem me vê, vê é o Pai que me enviou. Por isso eles queriam matar Jesus. Quer texto mais claro do que esse, irmão? Atanásio, naquele dia, e os outros bispos mostraram muito mais textos a área do que esse que eu estou mostrando a vocês. Mas ele não quis retroceder. Ele não quis voltar atrás.
Esses textos que eu mostrei a vocês já bastam para mostrar que Jesus não é um homem comum. Jesus não foi criado por Deus, Ele é o próprio Deus que desceu do céu, se fez homem e morreu pelos nossos pecados. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho, João Carlos. Se nós não cremos que Ele é Deus, nós não seremos salvos. Nós cremos que um Deus poderoso se humilhou a ponto de vir em forma humana para morrer em nosso lugar. Esse é o Evangelho. E eu só dei referência de João, não fui nem para os outros textos. Mas vamos para outro aqui, Romanos 9. Romanos 9. Romanos, capítulo 9, versículo 5. Romanos 9, versículo 5. Esse texto é claro. Romanos 9, 5 diz: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Vou ler de novo. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, vírgula, Cristo é o quê? Deus bendito eternamente. Amém. Paulo está dizendo: Cristo é Deus bendito eternamente. Amém. Ele é o Deus bendito que deve ser adorado. Quer ver outro? Atos 20, 28. Atos 20, 28. Atos 20, 28. Atos 20, 28. Diz assim a palavra do Senhor: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de quem? A igreja de quem está aí, irmão? De Deus, que Ele resgatou com o quê? Com o seu próprio sangue. Tem como esse Deus se habilitar de seu Pai? Não, porque o Pai não te encarnou. O Pai nunca derramou sangue. O Pai é um Espírito. Mas o texto está dizendo que a igreja é de Deus, o qual Ele deu o seu próprio sangue em resgate dela. Quem foi que morreu na cruz? Quem foi? Jesus. Quem foi que derramou o seu sangue por nós? Jesus. E a igreja é de quem? Que o texto está dizendo? De Deus, aquele que deu a vida por nós. O texto está dizendo: o Deus encarnado. Foi pelo sangue derramado dele que nós fomos salvos. Quem é esse? Jesus. Foi ele que derramou o sangue. Ele é o Deus da igreja. Quer ver outro? João 5:20. Vamos finalizar aqui, para mais prosseguir. Depois lá no grupo da igreja eu coloco os outros versículos. 1 João capítulo 5, versículo 20. 1 João capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já é o Filho de Deus, é vindo e nos deu entendimento, para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. Quem é o verdadeiro Deus que o texto está dizendo? Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que texto lindo! Sabemos que já o Filho de Deus é vida. Ele chama Jesus de Filho de Deus. E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho. Olha o que ele está dizendo. Ele nos deu entendimento para nós estarmos no que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Ele vai dizer: Jesus Cristo é a verdade. E aí ele conclui: este Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Mas infelizmente na Barra tem pessoas crendo que Jesus não é Deus. E nós precisamos ler esses versículos aqui. Eu vou mandar para o grupo depois. Ler para entrar dentro de nós, para a gente não precisar de cola, para a gente saber abrir a Bíblia e defender a nossa fé. Mostrar na Bíblia que Ele é Deus. Agora vamos para o final, que aqui é o mais complicado agora. Já provamos que Jesus é Deus, assim como aqueles aproximadamente 250 bispos que estavam naquele debate. A maioria mostrou que Jesus era Deus. Só que o ensino dos testemunhos de Jeová é mais perigoso do que nós pensamos, por duas coisas. Eles vão pegar versículos e vão isolar do texto. O que é isso, um versículo isolado? Deixa eu mostrar. Vamos dizer que um capítulo tem 30 versículos. Você pega só o versículo 3 e lê só o 3 e explica para uma pessoa. Só que você não leu aquele versículo no texto. Você não leu o texto completo para mostrar verdadeiramente o que aquele versículo quer dizer. Você só leu um versículo. E é isso que eles fazem. Eles pegaram alguns versículos para mostrar para você que Jesus não é Deus. E se ele mostrar para você, o que você faz? Você já tem esse versículo que eu mostrei. Mas você perguntar assim, não quer saber desse versículo, não quer saber desse aqui que eu estou lendo. O que você tem a dizer desse? O que você vai fazer? A lista de versículos que eles têm é grande, imensa. Não dá para falar tudo hoje. Eu separei alguns mais famosos, mas é imenso. E é outro erro. Quando eles vêm com a Bíblia, eles não vêm com a nossa Bíblia. Eles têm uma Bíblia, tradução do Novo Mundo. Toda vez que você vê uma Bíblia, capa preta, com o nome Tradução do Novo Mundo, é uma Bíblia do Testemunho de Jeová. E eles alteraram muitos textos da Bíblia para provar que Jesus não é Deus. Eles alteraram. Eu vou ler aqui neste ano, como está na nossa Bíblia e como está na dele. Aí por isso que é mais fácil ele mostrar para você que não tem base bíblica que Jesus não é Deus, porque ele vai mostrar na Bíblia dele que está lá. E aí? Você vai ver a capa preta e vai dizer a Bíblia é nossa, mas não é. Eles são ardilosos. Então vamos lá. Primeiro texto que eles vão usar, Tiago 1,13. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ele vai usar esse versículo que diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. O que é que o texto está dizendo? Deus pode ser tentado? Não. Agora vamos lá para Mateus 4. Ele vai lá para Mateus 4 para mostrar para você. Ele vai fazer desse mesmo jeitinho que eu estou fazendo aqui. Mateus 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí sabe o que ele vai dizer a vocês? Tiago diz que Deus não pode ser tentado. Não é isso que está lá? Está escrito. Por que a Bíblia diz que Jesus foi tentado? E aí, o que é que você diria? E aí? Está na Bíblia. Está escrito, ele mostrou. Tiago 1,13. Deus não pode ser tentado. Mateus 4. Jesus foi para o deserto para ser tentado. Puxa, e agora? Mas Jesus é Deus, então não pode ser tentado. E aí? O que é que nós diríamos? Como nós sairíamos dessa situação diante do debate? E ele está mostrando dois versículos na Bíblia. E não adianta fugir porque está escrito. Só que a interpretação está errada. Quando a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado, e que Jesus foi tentado,
Vamos lá, vamos lá o que esse termo diz. Jesus é a única pessoa. Ele tem quanta natureza? Quanta natureza Jesus tem? Duas. Ele é plenamente homem e plenamente Deus. Quando ele foi ser tentado, a natureza divina. Qual foi a tentação dele? Humana. Pega essas pedras e está com fome, transforma em pão. Está 40 dias sem comer, sem beber nada. Não foi Deus que foi tentado ali, foi a parte humana de Cristo que foi tentado, porque ele precisava vencer aquela tentação, porque essas três tentações estão lá em Deuteronômio, e Israel perdeu todas, e Jesus venceu as três. Agora escuta, outra coisa para entender errado. Quem aqui já viu na Bíblia, eu vou ler, que diz: não tente a Deus. Já viu isso na Bíblia? Não tente a Deus? Não? O próprio Jesus disse então aqui: não tentarás o Senhor teu Deus. Se eu digo não tente Bernardo, eu estou dizendo que Bernardo é impossível de alguém tentar ele? Não, eu estou dizendo que é para as pessoas não tentar ele. Entendeu? Tem trechos no Antigo Testamento, eu separei aqui, que Moisés diz: o povo no deserto tentou a Deus. Eles tentaram a Deus e morreram. Então, quando diz Deus não pode ser tentado, não quer dizer que uma pessoa não possa tentar Deus. Não, é porque Deus, tudo que faça, tudo que chame ele a pele do mal, ele nunca vai fazer. Por quê? Porque é santo. Ele não pode ser levado igual a nós. Eu estou sendo tentado a fazer uma besteira. Deus nunca vai dizer isso. Eu estou sendo tentado a fazer uma besteira. Mas muita gente está tentando a Deus aí. Muita gente tenta a Deus. Foi igual o Satanás disse: ó Jesus, vou te levar a mostrar todos os reinos do mundo. Mostrou. Aí ele disse: agora lança daqui, porque está escrito: aos teus anjos dará o teu espírito. Jesus disse o quê? Não, eu não vou tentar a Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor. Se eu fizer isso, é uma tentação para Deus. Eu estou tentando Deus a me salvar pela idiotice que eu estou fazendo. E quantas pessoas no Evangelho estão fazendo coisas idiotas em nome de Deus, tentando a Deus? Quer ver uma? Para passar um tempo desse ano passado, levou um monte de gente para uma montanha em nome de Deus. O povo lá embaixo disse: não entre, está ventando muito. Ele foi. Foi obrigado a chamar quem? Os bombeiros, para resgatar eles. Porque se eles ficassem lá e todo mundo morrendo, eles tentaram a Deus. Entendeu? Então eu posso tentar a Deus. Você pode tentar a Deus, fazendo uma idiotice em nome de Deus, pensando que Deus vai livrar a sua vida daquele perigo. Mas isso não quer dizer que Deus está sendo tentado. Está entendendo? Então, querido, quem foi tentado aqui foi a natureza humana de Cristo. Porque a natureza divina, o diabo poderia apelar para o que ele quisesse. Deus nunca iria sentir o desejo de fazer o mal. Deus nunca sentiu o desejo de fazer uma coisa errada, porque Ele é santo. Então não foi a natureza divina de Jesus que foi tentado, foi a natureza humana. Se a gente não entender que Jesus tem duas naturezas, a gente não vai entender quem Cristo é. Por exemplo, como eu estou falando da natureza humana? Está claro na Bíblia, ninguém discute isso. Jesus sentiu fome, Jesus dormiu na proa do barco, Jesus crescia igual a qualquer um. Jesus teve que a mamãe dele lavar a bunda dele quando ele defecava, igual a qualquer bebê. Ele era humano. Ele precisou estudar, igual nós estamos na escola, vocês estão na escola estudando. Jesus precisou ir crescendo Deus, porque era a parte humana dele. Entendeu aí? Então isso não é discutido. O que é discutido é a parte divina, se realmente era Deus. Então aqui eles vão mostrar esse versículo e dizer aí, ó, Deus não é tentado, Jesus foi. Aí você vai dizer o quê? A humanidade de Jesus foi tentada. Porque a divina jamais. Porque Deus é santo e não pode estender a sua mão ao mal. Outro.
Mesma coisa da natureza humana. Marcos 13, 32. Marcos 13, 32. Isso aqui eles vão dar muito. 13, 32. Marcos 13, 32. Diz assim, Jesus falando, né? Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. O que é que ele vai dizer? Se Jesus é Deus e Deus sabe de tudo, por que ele disse que não sabia o dia que ele ia voltar? Será mesmo que Jesus não sabe o dia que vai voltar? Sabe. Jesus está falando na sua natureza humana. Mas como Deus, Ele sabe de tudo. Não há nada que Ele não saiba. Quer ver? Filipe chegou e disse: Natanael, encontramos o Cristo, lá em João 1. Quem é o Cristo? É Jesus de Nazaré. Tem alguma coisa boa lá? Vamos lá. Ó, só está Filipe e Natanael. Chegam até Jesus. Jesus olha para Natanael e diz assim: eis aí um verdadeiro israelita que não matou. Natanael disse: tu sabe que tu me conhece? Natanael nunca tinha visto ele. Ele disse: como é que tu me conhece? Está falando uma coisa. Jesus disse: antes que Filipe te chamasse, eu lhe vi debaixo da figueira. Jesus não estava lá, mas Jesus sabia onde Natanael estava e o que ele estava fazendo. Por quê? Porque ele é Deus. Quando Jesus diz: eu não sei o dia e a hora que eu vou voltar, não é que ele não sabe, ele está dizendo a natureza humana, a humanidade de Jesus não sabe. Mas como Deus, ele sabe de tudo. Quer ver outra coisa? Os fariseus chegaram e disseram: vamos lá prender Jesus. Os caras foram, o soldado romano. Chegou lá, Jesus estava ensinando a multidão. E aí Jesus olhou para eles e disse: o que queres? Jesus olhou para eles e disse: eu sei o que vocês querem. Jesus falou que estava no íntimo deles. Eles chegaram com uma conversinha: bom mestre. Jesus disse: hipócritas, eu sei o que vocês querem aqui. Vocês querem me prender. Quem falou isso a Jesus? Ele sabe de tudo. Ei, hoje é a Páscoa. Vamos lá na rua. Você vê um homem andando com um balde, siga ele. Quando você chegar e ele perguntar: o que é que vocês querem? O mestre mandou você preparar a casa para a Páscoa. Eles foram. Jesus não disse que era um homem, era roupa, só disse que o homem estava passando com balde. Quando eles viram um homem com balde, seguiram, mas Jesus mandou. E o cara disse: o que é que vocês querem? O mestre mandou você para a casa para nós preparar a Páscoa. Como? Como é que Jesus sabia que aquele homem estava ali? Como é que Jesus sabia que aquele homem estava carregando um balde de água? Como é que Jesus sabia o exato momento que ele está ali para os discípulos estarem também? Porque ele é Deus. Tu acha que Jesus não sabe o dia que ele vai voltar? Tu acha que Jesus não sabe? Ele sabe de tudo. Não há nada oculto. Porque ele é Deus. Se eu digo que Jesus não sabe o dia que ele vai voltar, eu estou dizendo que ele não é Deus. Porque Deus sabe de tudo. Jesus é onisciente, é onipresente. Jesus é Deus. E várias outras passagens da Bíblia que mostram Jesus sabendo coisas sem ninguém falar a ele. Por isso que eu digo, a Bíblia completa a Bíblia. Às vezes você lê um texto aqui e você diz: eita, parece que Jesus não é Deus. Só que você lê outros que quando junta, Jesus é Deus. Por isso que a gente tem que estudar o todo da Bíblia. Não é só pegar um versículo, 2 versículos. É estudar o todo da Escritura. É a mesma coisa você pegar um livro e ler só a primeira página. E aí, como é que você vai saber o que está escrito no livro? Outro versículo ele vai dizer: João 1,18. João 1,18. Tudo é interpretação. João 1,18 diz assim: João capítulo 1 do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este fez conhecer. Eles vão pegar essa frase: Deus nunca foi visto por alguém. Aí eles vão dizer assim: ninguém viu Deus.
mas viram Jesus. Se ninguém viu Deus, ninguém pode ver Deus, mas viram Jesus, então Jesus não é Deus. É isso que eles vão dizer. Porque Jesus passou 33 anos, ouviu com ele, conversou com ele, comeu com ele, bebeu com ele, andou com ele, mas Deus ninguém viu. Como Jesus pode ser Deus, se ninguém nunca viu Deus? Será? Será que ninguém nunca viu Deus? O que isso quer dizer? Vamos lá. A Bíblia para entender se ninguém nunca viu Deus. Vamos entender o que esse verso quer dizer. Êxodo 24. Será que ninguém viu Deus, irmão? O que é que o texto quer dizer quando diz que ninguém viu Deus? Será que nós interpretamos certo? Êxodo 24, versículo 8 ao 11. Êxodo 24, 8 ao 11. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e viram quem? Quem? E viram Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra, de safira, e como parecer do céu da sua claridade. Porém ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram quem? Deus, e comeram e beberam. Eles viram Deus. Está na Bíblia. Então lá diz: ninguém viu Deus. Só que aqui está dizendo que eles subiram e viram Deus. E não só viram Deus, não. Ficaram ali na presença de Deus e comeram e beberam. E agora? Já viu? Isaías 6. Por isso que eu digo: a Bíblia interpreta a Bíblia. Não fique se apegando em um versículo e pensando que aquele versículo tem toda a verdade de Deus. Não é assim. Isaías 6, versículo 1. Isaías 6, 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi quem? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi quem? O Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quem Isaías viu? O Senhor, Deus, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Aquele que é santo, santo, santo. É viu? Juízes. Juízes. Lá para trás, Juízes. Faz parte do tempo até eu de Juízes. Juízes depois de Josué. Juízes. Capítulo 13, Juízes 13, a partir do versículo 17 ao 22. Juízes 13, 17 ao 22. Vamos lá. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? O anjo está dizendo: meu nome é maravilhoso. Versículo 19. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares, e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor, Senhor em letras garrafais. Quer dizer que é Deus aqui, mano. Lembra do que eu ensinei já? Tudo letra maiúscula. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu da chama do altar. O que, vendo Manoá e sua mulher, caiu em terra sobre o seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá a sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto quem? Deus.
aquele anjo que apareceu ali e disse: do teu ventre, mulher, vai nascer um que não pode beber bebida forte, nem passar navalha na cabeça. Aquele anjo, Manoá, concluiu: nós vamos morrer hoje. A mulher: por quê? Nós vimos Deus. Quem estava aqui era Deus. Quem estava aqui não era um anjo qualquer, era Deus. Nós vamos morrer, mulher. Nós vimos o Senhor. Então, quando a Bíblia diz ninguém viu Deus, a Bíblia está dizendo que ninguém viu Deus em sua essência. Ninguém viu Deus em sua essência, mas Deus apareceu em forma de anjo. Deus apareceu na coluna da nuvem que guiava o povo deserto, na coluna de fogo que guiava no meio da noite. Eles viram o Senhor, não na sua essência, mas viram. Então ninguém viu Deus? Depende. Na sua essência? Não, ninguém viu Deus. Ele é um espírito invisível. Agora Deus assumiu várias formas para se apresentar ao seu povo, e o seu povo viu Ele naquela forma que Ele escolheu para se apresentar. Deus pode escolher uma forma para se apresentar diante de uma pessoa, porque Ele é Deus. Está entendendo, irmão? Então não é ninguém jamais viu Deus. Nós temos aqui 3 textos que as pessoas viram Deus, e a Bíblia é clara: e viu Deus, e viu Deus, e viu Deus. Só que não viu Deus na sua essência. Viu Deus como anjo do Senhor, viu Deus com pedras parecendo safira nos pés, mas viu. É igual a João, lá em Apocalipse. Ele viu o Senhor Jesus, mas não como Jesus andou como nós. Ele viu o quê? Olhos como chama de fogo, uma espada que sai da boca. Foi dessa forma que Jesus quis aparecer ali. Mas Jesus, quando andou no meio do povo, não era assim. Quando Jesus ressuscitou, não era assim. Então, quando a Bíblia diz que ninguém viu Deus, quer dizer que ninguém viu Deus na sua essência. Mas o texto lá que o próprio testemunho de Jeová usa diz o quê? Ninguém viu Deus, mas o Filho o revelou. Por isso Jesus disse: quem me vê é o Pai. Se vocês olharem para mim, vocês estão vendo o Pai. Se vocês me contemplarem, vocês estão contemplando o Pai, porque eu estou revelando o Pai. Então ele apareceu em forma de anjo, apareceu. Coluna de fogo, apareceu. Nuvem no deserto, apareceu. E esse anjo do Senhor não só aparece a Manoá, não. Ele aparece também a Agar no deserto. Ele aparece outras vezes no Antigo Testamento. E todas as vezes o povo mesmo vai dizer: nós vimos o Senhor Deus. Outro versículo que eles vão usar: João 14, 28. Vamos ler só isso. Depois eu boto mais lá no grupo. Não dá tempo. Só para a gente entender. Mas eu vou mandar lá para o grupo para vocês aprofundarem até o próximo domingo. João 14. João capítulo 14, versículo 28. João 14, 28. Ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultareis, por ter dito: vou para meu Pai, porque o Pai é maior do que eu. Se chegam já vão pegar esse assim e vão dizer: está vendo aí? Jesus está dizendo que ele é menor do que o Pai. Ele não pode ser Deus. Só que Jesus está dizendo que é menor do que Deus, por quê? Porque Jesus assumiu forma humana. E Deus não tem forma humana. Jesus estava limitado, ele dormia. Jesus se cansava. Jesus precisava beber água, comer. Então, nesse sentido, dele ter se humilhado em forma de homem, ele estava menor do que o Pai. Mas lá, viu o texto que nós lemos aí, textando? Jesus disse o quê? Em outra passagem: eu e o Pai somos um. Então, a gente tem que interpretar a Bíblia no todo. Em uma passagem, Jesus diz que é menor que o Pai, mas na outra ele diz que ele e o Pai é a mesma pessoa. É um. O que a Bíblia quer dizer de fato? Quer dizer que Jesus e Deus é a mesma, não a mesma pessoa. Jesus e Deus é na mesma essência divino. Mas como Jesus se humilhou e veio de forma humana, ele estava menor do que o Pai. Entendeu? Agora eu vou ler alguns textos. Não precisa abrir mais na Bíblia, só vou ler os textos que eles distorceram. Então, recapitulando, quando você vê uma Bíblia
tem um nome, tradução do Novo Mundo, aquela Bíblia foi adulterada. O que é isso? Eles reescreveram alguns versículos para mostrar que Jesus não é Deus. Então eles não vão estar com essa Bíblia que nós temos aqui, não. Eles vão estar com a Bíblia deles. Olha só. Naquela passagem que nós lemos de João 1, que diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, não é isso? Eles adulteraram. Lá está: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus, com D minúsculo. Fazer que Jesus é um Deus pequeno, menor do que o Pai. Para eles mudaram. A nossa está Deus com D maiúsculo. Na dele está um Deus com D minúsculo. Outra passagem, Tito 2,13. Na nossa está: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Olha o que está dizendo: esperando o grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, Deus e Salvador é a mesma coisa, Jesus Cristo. E aí eles fizeram como? Ao passo que aguardamos a feliz esperança e a gloriosa manifestação do grande Deus e do Salvador Jesus Cristo. Para dizer que são duas pessoas diferentes. Do Salvador e do, botou o D.O. do Salvador Jesus Cristo. Quer ver outro? João, capítulo 4, versículo 42, na nossa Bíblia diz: porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este Jesus é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Eles colocaram: porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este homem certamente é o Salvador do mundo. Você botou este homem para diminuir Jesus, para dizer que Jesus não é Deus. Então, irmão, aqui tem vários textos que eu vou colocar lá, o tempo já passou. Mas o que eu quero dizer com isso? Que eles estão na Bíblia adulterada. Então,